volta. E vamos ver, né? Agora o volume 3, patch 3, o terceiro bimestre vai de agosto até outubro, ok? Ok. Começou ontem, vai até 8 de outubro, praticamente o patch 3 aí. E faltou para a gente dar uma corrigida aí nas semanas 4, 5, 6, algo assim. Depois a gente pretendo fazer essa semana. Pretendo também, acho que você não estava na última semana, em forma de jogo, sabe, da plataforma Kahoot, não sei se já jogou nessa plataforma, em forma de questionário, sabe? Perguntas. Aí eu elaborei alguns questionários para a gente fazer, revisando a matéria em forma de jogo. Né? Depois eu explico como é que entra para a gente brincar e aprender ao mesmo tempo, né? Um jogo educacional. Revisando aí os conteúdos, né, do primeiro semestre. Belezinha? Vou Beleza. esperar um pouquinho só para ver a galera aí que vai entrar. Como tá começando assim, né? Às vezes o pessoal fica naquela expectativa, né? Vendo o jogo na televisão. Hum, Tá amanhã doido. tem Olimpíada de Matemática, né? Vocês vão fazer a Olimpíada de Matemática, fica por conta da Olimpíada, né? Mas é pelo Oi? telefone, né? Prova pelo telefone. Eles devem enviar para vocês PDF, em forma de PDF aí, e Ah, vocês. sim. A Juliana, as pedagogas devem passar para vocês, Marisete, Juliana, a forma de fazer, acredito eu, né? Assim, o link e tal, a prova em PDF, aí depois eles devem passar, só vocês perguntarem lá, né? Talvez no grupo de alguns grupos eu já vi já essas postagens direcionando, né, os links, etc, para a prova. Para a turma da tarde que eu ainda não percebi direitinho, mas com certeza, né, daqui a pouquinho vocês vão ter essas informações aí, certinho? Beleza. Então a gente falta terminar o patch 2, as últimas semanas do patch 2 aí. Boa Maria tarde, Paiva, Márcio. boa tarde, beleza? Mariana, beleza, boa tarde. Tá falando com o Diego. Estamos de volta aí, né? Depois desse recesso, passa muito rápido. Já estamos novamente aí, agora pegar firme e forte. O volume 3, o terceiro bimestre, vai de agosto até 8 de outubro. Faltou para a gente corrigir as últimas semanas aí, dar uma olhadinha nas últimas semanas do PET 2. E você também acho que não estava na última semana, nem Mariana parece também. Eu fiz uma pergunta em forma de jogo, entendeu? Na plataforma Kahoot, não sei se vocês já julgaram nessa plataforma. Eu elaborei perguntas revisando o conteúdo todo do semestre, entendeu? Então, pretendo fazer isso hoje também com vocês aí. Aí se vocês nunca julgaram, eu passo para vocês como que entra e joga direitinho. Alisson, boa tarde. Rodrigo Araújo, boa tarde. Boa tarde. Beleza, né? Belezinha, né? Então, vamos esperar só mais uns minutinhos Beleza. aqui para ver se tem mais alguém aí. Né? Porque na turma da tarde são poucos, né? Online aí geralmente uns 6, 8 que tem participado aí. Então, é isso, né? Damos continuidade aí, terceiro bimestre. Não deixar a peteca cair, passar rapidão aí, de agosto a dezembro é um pulo. E até ver essa polêmica aí, né? Quando volta presencial, quando não volta. Então, assim, a gente tá. Está marcado para dia 1º de outubro, né? Que eu vi, pelo menos. Não, saiu uma reportagem aí, 1º de setembro. Só que é o seguinte, tem muita interpretação em cima disso. Não vai voltar todo mundo, e o programado era para voltar a educação infantil primeiro, durante uma certa quinzena, aí depois ia voltar o quinto ou nono ano, é gradativo, entendeu? Então, Entendi. então até chegar segundo ano, a expectativa, na verdade, eu nem sei direito, porque está toda hora mudando regra, mas se for seguir o que ele tinha comentado anteriormente, é só lá para novembro, por aí, outubro em diante. Porque o que eu entendi é 1º de setembro, mas gradativo, entendeu? E mesmo assim, quando fosse voltar, seria tipo de forma híbrida. Vamos supor, você vai na aula um dia, depois, assim, acho que só daí uma semana de novo. É umas coisas desse tipo, assim, não é todo dia, né? É bem gradativo mesmo, na sequência de voltar. Mas aí vamos ver, porque
Acho que é importante sempre de forma segura, né? Por exemplo, nós aí, ó, a minha segunda dose, por exemplo, é 10 de setembro, entendeu? Dos professores aí, de boa parte, 10 de setembro. E aí tem o caso seu também. Vamos ver, né? Da melhor maneira, né? Porque não é brincadeira, assim, muitos ainda não estão acreditando. Eu conheço N casos aí, ao meu redor e na minha família também, né? O irmão do meu pai faleceu com Covid em São Paulo, casada com outro irmão dele também em Belo Horizonte. Então, assim, e fora os amigos, tem N amigos aí, uns tiveram mal, outros conseguiram, assim, a parte conseguiu sair, tudo. Então, quer dizer, para um pode ser nada, para outro pode ser tudo. Então, vamos, né, ver a hora certinha de voltar e tudo mais. Aí. Então, vou ver quem está comigo no chat aqui, para a gente conversar aí. Espera aí. Então, ó, o Diego, Eric, beleza, Eric, Maria Paiva, Mariana, Rodrigo Araújo, Thaleson, a princípio, até agora aí. Ô, Márcio, eu vou te pedir um Oi. favor depois. Depois você só olha minha nota do segundo bimestre, porque eu não participei da última semana, porque eu tive uma mudança de casa. Por isso que eu não participei. Espera só um minutinho que eu vou olhar então aqui. Vou abrir aqui, espera aí. Ok, obrigada. Ele estava plugado, mas ele desplugou. Segundo ano, 3 ou 1 aí no seu Segundo caso? ano 1, né? Peraí, por bimestre. Segundo 1. Tá. Segundo bimestre, tá, peraí. Então tá aqui, Maria Eduardo Tavares de Paiva. 24. Obrigada. Beleza? Mais alguém tiver interesse aí, a gente olha. Qual é, Mas, amigo? Por favor. Vamos ver aqui, Diego. Diego. É Diego Evangelista, isso, né? Sim. Ô, Diego, foi. Depois eu vou confirmar, porque tinham 2 Diegos. E eu fiquei assim, super. Eu falei, nossa, não sei por quê. Tá havendo uma confusão, sabe? O seu nome tá com 15 aqui, mas depois eu vou ver se tem algum erro, então. Tá? Porque é Diego Evangelista. Você participa, você sempre participa da TV com a gente. Então, a princípio, sua nota é 15, depois eu vou constatar com outro Diego. Deixa só um minutinho aqui. Porque. Peraí. Número 7, número 11, 2, 1. Tá, Diego Evangelista. Então, aí no segundo 3 tem o Diego Natividade, todos os dois Diego Silva, entendeu? Olha só. Diego Natividade Silva e você, Diego Evangelista de Silva. Aí eu falei, nossa senhora, aí acabou que. Mas só que aí você fez atividade, o Diego Natividade que não fez nada, que não apareceu. Tá? Então tá certo, então tá ok. Então, Diego, 15, beleza? Beleza. Mas deixa eu acabar de confirmar se é isso aqui mesmo, pela sua nota aqui, já que agora eu tirei essa dúvida aí. Diego, tá. Acho que é isso mesmo, Beleza. Beleza? Então tá bom. 2 Diego Silvas. Né? Isso. Pessoal, agora para quem. Mais alguém tem dúvida aí? Não, né? Assim, então, para quem chegou depois aí, eu pretendo, então, como são 2 horários, faltou fazer as correções das últimas semanas do PET 2, e os assuntos são super importantes, interessantes. Seja, aliás, qualquer assunto de escola é importante, interessante, para tentar sempre aprender, né? Mas soluções e propriedades coligativas, são dois tópicos muito importantes que tem. Então, e também para a gente, né, para começar a pegar o embalo aí de volta às aulas, fazer essas devidas correções aí do finais do PET 2. E no segundo horário eu pretendo fazer essa revisão geral em forma de jogo. Acho que o Eric chegou a estar na última semana, parece que ele participou. Eu fiz um questionário, um novo questionário, 21 perguntas para a gente resolver de forma pela plataforma Kahoot. Aí quem quiser entrar na sala, depois eu vou sala de jogo, né? Eu vou mostrar como é que entra, é tranquilo, o importante é sempre estar aprendendo, não tem problema errar, acertar, nada disso. Quem não quiser colocar o nome, coloca um nick, ou quem por acaso não conseguir jogar na plataforma de jogo, pode
Dá palpite pelo chat também, nada impede. Mas no primeiro horário eu vou usar então para a gente fazer aquelas atividades que estão faltando, beleza? Aí no segundo horário a gente joga essa plataforma aí. Alguém conhece aí já? Eu vou digitar aqui o nome. Pera, quer ver? Nessa plataforma aqui, ó. Kahoot.it. Isso que vocês vão entrar depois. Alguém já jogou? É uma plataforma educacional, entendeu? Alguém já conhece essa plataforma aí? Kahoot.it ou não? Talvez não, né? Não sei. Assim, é inovador agora, um processo novo. Pode falar aí, gente, pelo chat ou não. O Eric estava com a gente na última semana, ele conhece. Eu nunca, Márcio. Não? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que é o esquema aí. O Eric jogou, né, Eric? Tá aí. Ô, gente. Pessoal, não tô conseguindo entrar no site, não, tá dando erro. Kahoot.it? Mas você digitou K-A-H-O-O-T? Ah, não, agora deu, atualizei a página aqui. Tá. Então, mas é o seguinte, vamos deixar para o segundo horário, melhor, né? Agora vamos fazer algumas correções do final do patch 2, vocês vão ajudando aí. Aí vocês vão relembrando aí, beleza? E eu vou compartilhar a tela aqui, para só um minutinho. Quando volta, dá uns... A gente tem que retomar. Agora acho que vai dar. Vê se vai aparecer a tela aí. Apareceu, né? Então, gente, eu vou começar na semana 4, 5 e 6. Assim, o que der para corrigir, a gente vai corrigindo agora. E é rápido e rasteiro, vocês vão tentando acompanhar o que vocês fizeram nesse esquema aí. Na semana 4, o assunto era soluções. Eu peguei esse resumo desse site aqui, eu acho muito interessante, simples e objetivo. Então, soluções. Alguém me dá algum exemplo de solução do dia a dia aí, que vocês conhecem? O que é uma solução? O que vocês podem falar que é solução aí? Alguém quer falar um exemplo aí de uma solução? Pode digitar no chat aí. Água, sal e açúcar? Isso, água, sal e açúcar, beleza. Então, quando um composto solubiliza no outro, é chamado de solução. Então, é a chamada mistura homogênea, ok? Então, as soluções são as misturas homogêneas. Será que se eu falar água e óleo pode ser uma solução? Não, porque o óleo não solubiliza na água, então não é solução. Se eu falar água bolo e areia... também, quando a pessoa faz um bolo também, é uma mistura. Sim. Um suco. Exatamente. Se eu falar água e areia, por exemplo, é uma solução ou não? Não, depende. Isso, a areia não. solubiliza na água? Sim ou não? Não. Não, então não é solução. Solução só Ela vai descer no sal na fundo açúcar. se você Isso. colocar ela no copo, vai descer no fundo do copo. Exatamente, é chamada decantação, né? É decanta. Então, solução é a mistura homogênea, quando um composto pode solubilizar no outro. Então, água e sal, água e açúcar, água, sal e açúcar, água e álcool, etc. E nessa solução, claro, vai ter uma parte que tem maior quantidade e uma que tem menor quantidade. A que tem maior quantidade é chamada de solvente. A que tem menor quantidade é chamada de soluto. Então, vamos supor água e sal. Água é solvente, sal é soluto. Então, solvente é maior quantidade, soluto é menor. Beleza? Dentro das soluções... E outra coisa, qual a importância de estudar soluções? Porque no dia a dia nosso aí, estamos envoltos por milhares de soluções aí. Então, é um capítulo de relevada importância na química, tanto que estuda as concentrações, né, os principais tipos de concentrações, no caso das soluções, que, por exemplo, aí tem a concentração comum e a concentração mol por litro, que é muito falada, a concentração molar. Por quê? A concentração grama por litro, ela é de... Quando você vai fazer um suco ou achocolatado, você compra no supermercado aí, lá, aquele pacote lá de 100 gramas, 200 gramas, que fazem em 1 litro, não é assim? Suco. Então, é um tipo de concentração. É uma massa por uma quantidade de volume. Então, você compra lá um pacote de 200 gramas para fazer 1,5 litro, não é assim? Aqueles sucos que tem N aí. Ou se você comprar um chocolatado lá de 300 gramas, para fazer o Todd é necessário adicionar tantos ml de leite, por exemplo. Isso é concentração do dia a dia. Então, por isso que é um tópico importante a ser estudado, a concentração massa por volume, né? E talvez você já ouviu falar muito em concentração molar ou mol por litro, é porque ela é muito importante para quem trabalha em laboratório. Então, a concentração de laboratório, no caso, é a concentração molar. Então, quando a pessoa entra no laboratório e vê lá um vidro de ácido sulfúrico, vai estar lá as características dele.
Aí a molaridade, a concentração do ácido, se é mais fraco, se é mais forte. Por quê? Para saber com o que você está mexendo, né? E tem concentrações de todo tipo. Não sei se vocês já repararam, às vezes, aí, ou em TV, ou já foram em laboratório, em alguma situação, que você abre um vidro assim, sai aquele fumaça, de tão forte que é o produto. Então, é bom, é sempre importante saber a concentração. Em casa, por exemplo, quando você compra qualquer tipo de produto químico, produto de limpeza, etc., aí, tem lá a composição química dele e tem a concentração dele. Por quê? Para saber o tanto, se você pode pegar, se você não pode, de acordo com o manuseio, né? Se é um manuseio mais simples, se é um manuseio mais delicado. Então, é para saber exatamente isso aí. Às vezes tem composto que a gente acha que é inofensivo, igual água sanitária, esses produtos aí que liberam muito cloro, por exemplo, tem que tomar um cuidado, porque chega a ser até irritante. Não sei se já. Principalmente as mulheres, né, que trabalham com essa maior parte de limpeza, sei lá o que for. As mulheres parecem ter mais experiência nessa parte aí, que às vezes, quando você vai limpar um local, de repente seu olho até irrita. Depende da quantidade que você coloca de água sanitária ou de um produto aí. Ou seja, se está irritando é porque já está na concentração acima do limite, e isso aí pode até causar, né? Tem gente que tem mais alergia e tudo, pode até causar alguma coisa assim, né? Essa questão alérgica, né? Então, dá a importância do estudo das soluções e para estabelecer e saber os tipos de concentrações para cada composto que a gente olha no dia a dia aí, principalmente, né? Então, aí daí vem os tipos de soluções, que é outra parte também importante. Uma solução pode ser classificada em insaturada, saturada ou supersaturada. O que significa isso? Talvez vocês já fizeram em casa aí também um tipo de um suco de laranja, por exemplo. De repente, na hora que você assusta, a açúcar está lá no fundo uma parte da açúcar está no fundo do recipiente. Por quê? Porque ultrapassou o limite que a água consegue dissolver o açúcar. E o limite é chamado de ponto de saturação, ou coeficiente de solubilidade. Então, quando você vê açúcar no fundo, é porque o que você colocou é a mais e a solução é chamada de supersaturada, né? E cada substância tem uma quantidade limite, né, de saturação. Me parece que 100 ml de água consegue dissolver 33 gramas de açúcar, uma coisa assim. Então, se você colocar 30 gramas de açúcar, é uma solução insaturada. Se você colocar exatamente 33 gramas de açúcar, está no ponto de saturação, então é uma solução saturada. E tudo que você colocar acima de 33 gramas, a água não vai conseguir dissolver e vai ser chamada de supersaturada, ou saturada de corpo de fundo. Então, viu aí a diferença? Os tipos de soluções pode ser insaturada, saturada ou supersaturada. Um exemplo clássico que a gente dá aí é igual eu falo, uma solução que um suco que você vai fazer e a água e o açúcar vai para o fundo do recipiente. Então, ou seja, ultrapassou o limite que a água consegue dissolver o açúcar, né? Que a solução consegue dissolver o açúcar. Certo? Aí, se está depositado, é chamado de supersaturado. E cada substância vai ter sua quantidade para dissolver lá. O sal vai ter o dele, o açúcar vai ter o dele, é assim. Tá? E tem que decorar isso? Não, é só saber, assim, as soluções são as misturas homogêneas, o que tem maior quantidade dentro da solução é chamado de solvente, o que tem menor quantidade é chamado de soluto. As soluções se classificam em insaturada, saturada e supersaturada. Basicamente isso aí, né? Que é o assunto que a gente está tratando na quarta semana, que foi do PET 2 que vocês fizeram. Aí, dando sequência aqui, outro detalhes importantes a saber, essas palavras aí, ó, diluição e concentração. Quando eu falo que uma coisa está diluída, é porque está o quê? Mais fraco. Então a palavra diluído está mais fraco. Se você tiver uma solução lá, uma água doce, água muito doce, aí você fala assim, nossa, eu não quero tomar essa água doce, não. Então, dilui isso aí, para ficar mais fraco. Então, quer dizer, diluir é tornar mais fraco. E concentrar é tornar mais forte. Então, a água muito salgada, por exemplo, ela está com muito sal, por exemplo, é uma solução concentrada. Água e açúcar, a água muito doce está com muito açúcar, então é uma solução concentrada. Um café fraquinho que você faz, já é o quê? Está diluído. Então, lembra dessas palavras aí, diluição para fraco, concentração para forte. Tá? Então, são palavras também importantes a saber nessa parte de soluções aí. Diante disso, nós vamos começar a corrigir. Vocês já fizeram, mas só para vocês me ajudar aí as correções, quem não fez. Então, acompanhamento aí da semana 4 do PET 2, o assunto soluções, ok? Tenta em mãos aí, ou se não, né, de repente vocês lembram que vocês colocaram, só para a gente fazer essas devidas correções que tinha ficado faltando aí. Então, está falando assim, ó, atividade 1, identifique as questões falsas e explique o que está errado na afirmativa. Então, se eu falar assim, o latão é uma mistura de cobre e zinco e é uma solução sólida. Isso é verdadeiro ou falso aí? O que vocês acham aí? O latão é uma mistura de cobre e zinco e é uma solução sólida. E aí?
Me fala aí. V ou F? Participa aí, via chat, ou pode comentar aí. Vamos lá, gente. Eric, Maria, Diego, Rodrigo Araújo, Mariana, Thaleson. Eu coloquei que é verdadeira. Beleza, o Rodrigo também falou que é verdadeiro. Beleza. Sim, existe solução sólida, líquida e gasosa. Se eu falar água e álcool, é uma solução o quê? Líquida. Se eu falar o ar atmosférico, tem um monte de gás, então é uma solução gasosa. E no caso do latão, ele é formado de cobre e zinco e é uma solução sólida. Então tá certo. Então o primeiro aí é verdadeiro mesmo. Beleza aí? O 2. Soluções saturadas apresentam soluto em quantidade menor do que o limite estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. E aí? Falsa. Eu coloquei falsa. Isso, Maria colocou falsa. Mais alguém aí? Soluções saturadas, Rodrigo falso também. Soluções saturadas apresentam soluto em quantidade menor do que o limite estabelecido. Quando fala saturada é porque está no ponto, não está no limite. Menor é solução insaturada, igual eu comentei. Menor seria solução insaturada. Então, o 2 aí está falso. Porque soluções saturadas elas estão no limite. É o que eu falei, né? Se 100 ml de água consegue dissolver 33 gramas de açúcar, então 33 gramas de açúcar é o limite. É a solução saturada. Né? Então, o 2 aí é F mesmo. E o 3. A variação da pressão e temperatura não altera a solubilidade dos gases nos líquidos. O que vocês falam aí? Falsa. Falsa. Mais alguém? Rodrigo falou que é falso, beleza. A variação de pressão e temperatura não altera a solubilidade dos gases. É falso mesmo, né? Por quê? Porque, um exemplo aí, o refrigerante. Você coloca o refrigerante na geladeira para não saltar o gás, né? Assim que fala. Por quê? Por causa da temperatura. Quanto menor a temperatura, o gás vai ficar mais preso, né? Então, temperatura e pressão, elas fazem muitíssima diferença, assim, na questão de solubilidade dos gases líquidos. Tanto que as empresas fazem isso, né? Igual tem um refrigerante, para você injetar o gás nos refrigerantes lá, tem que colocar ele a baixa temperatura, bem baixa, que aí o gás fica preso dentro dele. E como é que chama o gás de refrigerante aí? A gente sabe que a Coca-Cola é gasosa, a Fanta também é e tal. Como é que chama esse gás aí do refrigerante? Alguém lembra? Como é que chama os gases dos refrigerantes? É o... Chuta aí. Chuta não, você sabe, né? Qual é o gás das bebidas? Carbônico? Carbônico, isso mesmo. É o gás carbônico, Eric. Beleza aí. Então o 3 a gente viu que é falso também, né? E o último aí, o 4. Tá falando que o álcool... Isso, tá, você colocou F, beleza? Rodrigo Araújo F. Tá falando que o álcool é apolar e por isso não se mistura a solventes polares com a água. Falso, né? Todo mundo sabe que a água solubiliza no álcool. Então, a última também é 4, é falso. Porque, né, o álcool tem a parte polar dele lá. Oi, Diego. É a semana 4 do PET 2, né? Isso, semana 4, PET 2, atividade 1. Vê se você tá vendo aí. Achou aí? Atividade 1, semana 4, PET 2. Confirma a resposta suas. Semana 4. Isso, PET 2 aí, atividade 1. Então, só o número 1 que é verdadeiro, 2, 3 e 4 aí foram falsos. Achou aí? Achei, não. Não achou, mas se você está com PET 2, você até sabe qual que é PET 2, vai lá na atividade química lá. Eu não sei qual é a página, 70 e poucos, 80 e poucos aí. Confirma aí. Atividade 1, química. Vamos continuar. Acha aí, Diego, me fala. Então vamos para a atividade 2. Essa aí é bem do dia a dia aí. Você compra alguma coisa, ou já viu em algum lugar também escrito assim: para a conservação da qualidade do produto, mantenha o frasco fechado em local protegido, sol e calor. Qual item vocês colocaram aí? É porque, letra A, o calor aumenta a pressão dentro de todos os produtos de limpeza, hein? Desde que estejam com as embalagens abertas. O B, o calor e o raio do sol podem alterar o volume dos produtos, com ele fechado. Letra C, quantidade de soluto dentro pode alterar. O D, o calor e os raios solares podem degradar o produto de limpeza, diminuindo a concentração. E, o calor e os raios do sol alteram a pressão e o número de mol. O que vocês acham? Por que tem que conservar isso? Rodrigo Araújo, beleza, falou que é a letra D. Eu coloquei que é a letra D também.
É a letra D, né? Na verdade, para a conservação da qualidade do produto, mantém o frasco fechado em local protegido do sol e calor. Por quê? Porque o calor e os raios solares podem degradar o produto de limpeza e diminuir a concentração deles. Tem até remédio também que é guardado em frasco escuro. Por quê? Porque se ele tiver a luz em cima dele, ele degrada o medicamento, né? E degrada o produto. Então, o que ficou mais completo aí é a letra D, né? Tá falando a letra A. O calor aumenta a pressão desde que esteja com a embalagem aberta, nada a ver, né? Você tá falando que é fechado lá em cima, né? Na letra B está falando que pode alterar o volume dos produtos com ele fechado. Não, só alterar o volume não estaria preocupação com a qualidade propriamente. Ficou mais completo aí a letra D. Beleza aí, Rodrigo. Quem falou? Maria. Viu aí, o Diego? Achou aí? Então, ó, o 2 é a letra D. O calor e os raios solares podem degradar o produto de limpeza, diminuindo a concentração dos agentes. Então, tem substância, tem produto que não pode ficar perto, tem que ficar guardado mesmo, né? Vocês já viram aí medicamento com frasco escuro, né? Guardado até em armário bem secreto, porque senão degrada fácil. Com a ação da luz, por exemplo, do dia. Viu aí? Então, próximo exercício aí. Achou aí, Diego? Tá procurando aí? Atividade 3. O trecho abaixo foi retirado de um rótulo de alvejante. Aí deu a composição do alvejante lá, né? Ele tem hipoclorito de sódio, ele tem hidróxido de sódio, tem cloreto de sódio, tem água e perfume. E tem um teor de clorativo entre 2 a 2,5%. Aí perguntou qual que é a alternativa que é a correta. Letra A, o solvente é o hipoclorito. Letra B, a água é soluto. Letra C, o solvente é perfume. Letra D, hipoclorito de sódio é soluto. E o letra E, o solvente é hidróxido de sódio. Isso, o Rodrigo falou que é letra D, beleza. Mais Coloquei alguém? D também. D também, beleza, né? Mais alguém aí? Tem alguma notícia aí? É porque é o seguinte, ó. Letra A, tá falando que o solvente é hipoclorito. Não dá para saber qual que é assim, propriamente qual é o solvente, né? Qual que tem maior quantidade. Não deu para saber claramente que é hipoclorito, então por isso que não é. Letra B, tá falando que a água é soluto universal. A gente sabe aí que a água, na verdade, é solvente universal, né? Que ela dissolve uma infinidade de substâncias. Então a água é solvente universal. Letra C, o solvente é perfume. Não dá para saber. Então, propriamente, não. Hipoclorito de sódio é um soluto. Sim, porque é um dos componentes lá, ele faz parte da composição. Então, tanto hipoclorito quanto hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água e perfume estão encaixados aí. Pelo menos a gente sabe que é soluto. Agora, se tivesse explicando qual que tem a maior quantidade, aí dá para saber qual que é o solvente. Então, o mais correto até agora é o D. O letra E falou que o solvente é o hidróxido de sódio. Não dá para saber. Não falou quantidade. Então, o mais correto aí é a letra D de dado mesmo. Então, parabéns aí. Hipoclorito de sódio. Opa. Caramba. É aí, ó. É um dos solutos. Letra D. Beleza aí? Então, soluto pode ser, então, 1, 2, 10. Não precisa ter quantidade, não precisa ser um soluto só, não. Solvente vai ser geralmente um, né? Mas solutos são vários, né? Atividade 4. É uma questão, assim, bobinha, mas, assim, às vezes nos detalhezinhos só. Tá falando com o estudante. Ele foi à cantina da sua escola e pediu água gasosa. Aí tinha uma professora de química perto lá e falou assim, água gasosa, ela meio que incomodou com o que foi falado. Então, explica o incômodo da professora no pedido do aluno com o olhar químico. Então, assim, por que vocês acham que estaria talvez incompleto quando você chega no lugar e fala assim, me dá uma água gasosa? Qual que seria aí? É que, na verdade, o pedido seria água com gás, porque a água gasosa no estado físico, então o pedido correto seria água com gás, não? É isso mesmo, né? Porque se eu falar água líquida, então água líquida é o que a gente dá uma água líquida, aí beleza, a água é só que a gente toma aí. Se eu falar assim, água sólida, é o gelo. Água gasosa, então ela teria que estar em estado de vapor, né? Se fosse analisar bem, ele estaria pedindo, assim, pelo olhar químico, assim, um vapor de água, né? Agora, se falar água com gás, já é diferente. Aí, né? Então, é um detalhezinho. Só que quando a gente fala assim, tá fazendo calor, tá muito calor. Mas, na verdade, se for com um olhar científico, estaria errado a gente comentar, né? Porque calor é energia em trânsito de um corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. O correto é falar assim, o grau de agitação das moléculas, né? Então, o grau de agitação das moléculas, quando está 20 graus, está 1. Quando está 40 graus de temperatura, o grau de agitação das moléculas está maior.
Então, quando a gente fala calor, por questão mesmo cultural, questão mesmo que a gente vai pegando, os vícios de... Então, tem muitas coisas que a Termo gente fala. Oi? É o termo geral aí. É o termo geral, né? Às vezes muita coisa que a gente fala por aí, na verdade, a gente fala por estar acostumado a falar mesmo, tá muito calor, tá muito coisa. Mas para o estudante, para quem estuda, vê que tem muita coisa que a gente fala que, tecnicamente, né, cientificamente, é igual peso. Você pesa quanto? Eu peso 70 quilos. Você pesa quanto? Você pesa 80. Cientificamente também, você falar peso está errôneo, né? A massa. Qual a sua massa? 70 quilos. Qual a sua massa? 80 quilos. Porque, igual principalmente na física, vocês estudam, pesos, tem que multiplicar a massa pela gravidade, né? Então, se você pesa 70 quilos, mal dizer, 70, se sua massa é 70 quilos, tem que multiplicar por 10 metros por segundo quadrado. Aí o peso seria 700 newtons, porque o peso é dado em newton. Então, são vícios de linguagem mesmo. Mas é só questão de curiosidade e para saber que por que às vezes a escola faz a diferença, né? Então, muita coisa que a gente ouve falar é uma coisa, ouve daqui, ouve dali, mas é por isso que é bom a gente analisar, para a gente sempre estar aprendendo, né? E certos detalhes, né? Que a gente fala muita coisa que às vezes é vício mesmo. Então é o seguinte, a atividade 4, igual vocês falaram aí, que o melhor seria água com gás, né? O pedido, né? Porque água gasosa seria água no estado de vapor. Beleza aí? Então vamos para 5. Na atividade 5, exatamente ela está trabalhando os tipos de soluções. Que eu falei que tem solução insaturada, saturada e supersaturada, né? Então, está falando aí que o único cristal de um sólido é adicionado a um becker, né, contendo uma solução daquele mesmo sólido. Então, tem 3 situações aí que você adicionou um cristal. Aí perguntou assim, considerando as situações a seguir, qual das alternativas é a correta? Esse enunciado aí, às vezes, né, vamos ver se encaixa uma correta só, pode ter mais de uma. Letra A, tá assim, a situação B aconteceria caso a solução inicial fosse insaturada. Então, se você adicionou um cristal de alguma coisa lá na solução B aí, está falando que ela aconteceria, essa situação, caso a solução inicial fosse insaturada. E aí? Pode estar certo ou pode estar errado? Ela está correta, né? Porque se eu adicionar igual o Rodrigo aí comentou, correta, mas alguém acha que é correta ou incorreta aí? Porque se eu adicionar o cristal lá no B, ah lá, sumiu. Ele solubilizou. E nos outros casos, do A e do C, ele foi para o fundo aí do recipiente ou não. Então, significa que a letra B, se antes é insaturada, quando você adicionou o cristal, ele ficou saturado. Então, a letra A está correto mesmo. Agora, vamos lá para a letra B. A situação B aconteceria caso a solução inicial fosse saturada. E aí? A solução está saturada. Eu adicionei o cristal, está incorreta, porque senão, se ela já estava saturada, ia para o fundo do copo esse cristal aí, né? Ela ia virar o quê? Supersaturada. Então, a situação B aconteceria caso a solução inicial fosse saturada. Não, se fosse saturada inicial, quando você adiciona o cristal, ela ia ficar super. Por isso está errado aí o B. Né? Aí vamos para o C aí. Ó. A situação C. A situação A ocorreria caso a solução inicial fosse saturada. E aí? Essa aí será que está correta ou incorreta? Correto, porque quando você adicionou, se estava saturada, ela ia para o fundo do copo lá, ficasse super saturada. Né? Então, o C pode ser considerado também. Então, A, o C. O D. O demonstrado em C, caso a solução inicial estivesse supersaturada. E aí? Será que pode estar correto também? A D também está correta, porque ela já está ao tanto de estar no fundo lá. Ó. A solução está supersaturada. Você coloca mais um e fica, né, permanece supersaturado. Então, D também está ok, correto. E a letra E? Caso a solução inicial estivesse insaturada, poderíamos observar a situação A, após a adição do cristal. Incorreta, porque se ela tivesse insaturada, quando você adiciona o cristal, ele não vai para o fundo, não. Ele ia virar saturado primeiro. Ele não ia virar super saturado, igual está lá na letra A. Então, o E está errado, né? Então, pode considerar aí correto A, C e D. Ok? Na atividade 5 aí. A, C e D estão corretos aí. Beleza? Então, essa atividade 4, PET 2, ela envolveu o assunto soluções. Então, o que é bom saber que soluções? São as misturas homogêneas
quando um composto solubiliza em outro, saber que dentro da solução tem um solvente e um soluto, o que tem maior quantidade é chamado solvente, o que tem menor é chamado soluto. Saber que os tipos de soluções, a solução pode ser classificada em insaturada, saturada ou supersaturada, né? E esses exemplos, igual eu falei, quando você faz um suco, por que vai para o fundo do copo lá o açúcar dele? Porque a solução ela mudou, ela ganhou o nome de supersaturada, é assim, né? E se falar saturada com corpo de fundo também, é a mesma coisa que supersaturada. Às vezes você ouve em algum lugar aí, saturada com corpo de fundo. É quando deposita, né? Quando vai para o fundo do copo. Tá? É saber esses detalhezinhos aí. Essa foi a semana 4 aí. Beleza? Então agora a gente vai partir para a semana 5 aí. Viu, Diego? Estava procurando? Espera aí agora. Agora nós vamos para a semana 5 aí, ó. Peraí, Ô, professor, Oi. que dia que passa essa atividade aí? Espera um minutinho que eu estou voltando. Essas atividades aí é o seguinte, porque o segundo bimestre, cada bimestre é um PET, né? Então, o segundo bimestre foi o PET 2. Então, praticamente, igual eu estou falando, vocês tiveram as oportunidades de fazer, eram 6 semanas o PET 2, aí vocês iam fazendo as atividades e postando lá no Google Sala de Aula, né? Que cada um tem e-mail institucional, eles vão postando no Google Sala de Aula. Aí, à medida do tempo, a gente foi fazendo as correções. Só que, assim, o tempo, às vezes, é muito conteúdo para pouco tempo. Então, a gente mexeu com atividade, mexeu com outra, mexeu com seminário, um monte de situação. Aí, às vezes, assim, acabou que o tempo não foi o suficiente para corrigir todas as 6 semanas. Então, essas atividades, vocês têm aí, acredito que todos têm aí o PET 2, estavam com o PET 2 aí para fazer. Vocês, ao longo do tempo, vão pesquisando na internet, olhando tal, as questões, e postam para a gente lá no Google Sala de Aula. Aí, posteriormente, nós vamos fazer as correções, né? Então, tá. beleza? Aí, como não deu tempo, nós corrigimos agora a semana 4, e agora vamos corrigir a semana 5 aí, entendeu? Do PET 2. Ah. Tá ok? E agora, a partir desse mês de agosto em diante, vocês vão estar aí com o PET 3, aí vocês vão fazendo atividades do PET 3 e postando no Google Sala de Aula normalmente. E pelo que eu olhei agora, acho que caiu mais na real o sistema e está mais tranquilo de fazer as questões, pelo que eu olhei do volume 3, PET 3, não está agora, não está tão assim maçante igual está os PETs passados, que a carga foi muito grande, né? Ainda vai para o ensino online, né? Então, o volume 3 eu estive olhando, agora está bem melhor de fazer, mais assim, compatível com o nosso ensino, acho que vai ficar melhor de fazer. Aí vocês vão fazendo as atividades e postando. Aí, durante as aulas, vai corrigindo, entendeu? Sim. Então, na semana 5, então agora é o seguinte, o tema aí foi exatamente o que a gente estava comentando, foram os tipos de concentrações principais químicas, aí são 2 tipos, é a concentração comum e a concentração em mol por litro. Então, a concentração comum, a fórmula é massa pelo volume. Onde que ela é utilizada no dia a dia? Para os medicamentos, para os sucos. Às vezes você fala assim, você vai ter que tomar um remédio de 700 miligramas, né? Assim, é um tipo de concentração, né? Ô, professor, Oi. um bolo, ele é uma massa homogênea também? Trimogênea? Bolo. Bolo, você faz uma diversa mistura, farinha, não é isso? Várias situações, né? Aí é uma mistura heterogênea, vamos dizer assim, né? Heterogênea? Né? Envolve um fenômeno químico, né? Que é, às vezes, a fermentação e tal, e é uma mistura heterogênea, né? E... Beleza aí? Beleza. Então é o seguinte, concentração tem a equação massa pelo volume, tem 2 maneiras de resolver os exercícios, ou regra de 3 ou massa pelo volume, é muito simples. Vai te dar uma massa, um volume, geralmente o padrão de massa na química é em gramas, o volume é litros, né? Então essa concentração comum é utilizada no dia a dia exatamente para medicamentos e sucos. Você, igual eu falo, você compra um saquinho lá de 50 gramas do suco de laranja lá, 50 gramas, para fazer em 1,5 litro. Então é a concentração, a massa pelo volume, tá? Aí, vamos ver uma outra parte aqui agora. Um valor que é muito falado também, às vezes eu vou falar esse ppm, muito do dia a dia aí, às vezes aparecem provas por aí fora, ppm. O que significa isso aí? Parte por milhão.
é quando é um soluto, ele é pequenininho em relação a uma grande quantidade. Vamos supor, quantidade de poluição de gás carbônico no ar atmosférico. Olha a quantidade enorme, o tamanho que é o ar atmosférico, a quantidade de gases que tem, está pedindo só o gás carbônico, ou seja, é um pequenininho em comparação com o universo. Então, aí aparece essa unidade aí, chamada parte por milhão, por exemplo. Né? Então, ela é muito utilizada, então, quando você fala em ppm, é parte por milhão. Aí tem alguns exemplos aí, ó. Você pode falar que uma parte por milhão é 1 grama em uma tonelada, 1 mililitro em 1.000 litros, 1 miligrama em 1 litro. Então, é uma parte bem pequena em relação a um todo, ao universo. Isso é muito utilizado, geralmente, quando fala índice de poluição. Qual é o índice de poluição do gás carbônico no ar? Então, olha só, o tanto de gás carbônico para o universo que é o ar. Aí, geralmente, é dado em ppm. Então, é só isso, você sabe, quando você vê a palavra ppm, porque é uma unidade utilizada quando um soluto é pequeno em relação ao universo enorme, tá? Chamado de ppm. Aí, peraí, vai aparecer agora a outra concentração. Opa, peraí. Essa aí, ó, concentração molar. Então tem a concentração comum, que é a massa pelo volume, e tem a concentração molar, o nome já fala, mol. Então, em vez de ser massa pelo volume, é mol por volume. Por isso que fala mol por litro. O N é mol e o V é volume, né? Então, são duas formulinhas aí, ó. Massa pelo volume, a concentração comum, e mol por volume, que é a concentração molar, tá? E os exercícios são feitos em regra de 3 ou usando essa fórmula direto aí. São duas formulinhas aí. O que você tem que saber é guardar que são duas concentrações principais. A concentração comum, que ela é utilizada no dia a dia, igual eu disse aí, para medicamentos, para suco. Você compra um chocolatado aí de 200 gramas para fazer em tantos litros. É a concentração comum. E essa concentração molar, ela é pouco falada, assim, no nosso dia a dia, porque ela é utilizada para quem trabalha em laboratório. Então, quando você mexer com laboratório aí, você vai lá vidro de ácido clorídrico, você vai ver a concentração dele lá em mol por litro, não é em grama por litro, não. E é bom saber, para você saber que você está lidando com um produto mais fraco, produto mais forte, porque corre o risco de acidente, etc. Aí, né? E para preparação de algum medicamento, de alguma situação no laboratório, é preciso saber a concentração do composto. Então, ele identificar a identidade dele. Então, concentração molar é justamente para quem for trabalhar em laboratório, por exemplo. A gente acha que nunca vai acontecer, mas a gente nunca sabe o futuro, né? Então, é só para saber. E quem pisa na escola é bom saber. Existem 2 tipos de concentrações principais. Concentração comum, que é em grama por litro, e concentração molar, que é mais para laboratório. E os exercícios são feitos, volto a dizer, a maioria deles por regra de 3. E utilizando essas equações aí. Basicamente, a introdução para fazer os exercícios é isso aí. Tem chamado também o título percentual, né? O percentual em massa de uma solução. É muito simples, né? Vai te dar a massa do soluto e a massa do solvente. Aí você dá para calcular a porcentagem que tem desse soluto na solução aí. Ele pode ser massa, através de massa ou através de volume. Então, tá vendo na equação aí, tem M1 e M2. M1 para soluto, a massa do soluto, e M2 para solvente. Igual eu falei, toda solução tem o quê? Soluto e solvente. A parte maior é solvente, a parte menor é soluto. E, quando for dar os exercícios, aí, os dados do exercício, M1 é para o quê? Soluto, a massa do soluto. M2 é a massa do solvente. E para você fazer a percentual quando te pedir algum percentual de algum exercício, de alguma solução, é só você dividir a massa do soluto pela massa total da solução. E multiplicar por 100, porque é percentual, né? Isso aí é questão de treino mesmo. Se for relacionado a volume, vai ser a massa do soluto pelo volume total da solução, que é o V1 mais V2. Né? E se for a porcentagem em volume, vai ser o volume do... Sempre analisa que o percentual sempre é do soluto em relação ao total. Igual eu falei do ppm lá, sempre vai relacionar o que tem menos para o total. Porque aí você sabe qual é o percentual de cada substância na solução. Então, sempre você vai dividir, né, o valor do que tem menos, menor, pelo total. Por isso que está aí, ó, para a massa, M1 sobre M1 mais M2. Ou seja, é a massa do soluto pela massa total. Quando você vai ser percentual em volume, é o volume do soluto pelo volume total. Sempre vai dividir o que tem menos, né, o volume do soluto, pelo que tem total. É só isso aí. E multiplicar por 100 porque está percentual, o nome já fala. Né? Então, partindo para as atividades aí, talvez vocês já tenham feito. Alguém lembra aí do resultado que deu na atividade 1 aí? Está falando assim, indica a concentração em mol por litro
pela dissolução de 1,58 gramas do sal em 100 ml de solução. Ou seja, está relacionando aí, sempre vai dar valor de massa, de volume. Alguém lembra aí como fez? Ou não? Atividade 1 da semana 5? É, A meu deu a letra E. letra E, 0,01. Isso. O raciocínio está aqui, eu vou passar o raciocínio direto. Opa, para a gente ver aqui. É o seguinte, ó. No exercício é o KMnO4, que é o permanganato de potássio. Né? Aí deu os valores das massas atômicas, né? O potássio vale 39, o manganês 55, o oxigênio 16. Então, sempre quando relaciona, igual eu falo, os exercícios são feitos em regra de 3, a grande maioria. Você pode usar a fórmula também, mas tem esse lance aí. Não sei se vocês preferem usar fórmula ou regra de 3. Onde você acha mais fácil? Fórmula ou regra de 3? Porque regra de 3, você vai calcular a massa total do composto, igual está aí do KMnO4, a gente trabalhou massa molecular, como é que faz? Então, sempre um mol é o valor dessa massa total aí. Aí depois você olha no exercício, o que está pedindo, né? E aí é bem mais simples, ó. Ou senão você poderia usar aquela fórmula também, né, do mols por volume. É porque tem outra fórmula também da molaridade, que eu não sei se eu passei aqui, vocês sabem, eu tenho outro vídeo de soluções, eu posso até passar para vocês depois. Eu não sei se tem facilidade mais usar a fórmula ou usar essas regras de 3 aí. Mas aí é o seguinte, ó, KMnO4. Primeira coisa que você vai fazer, toda vez que falar de mol, é calcular a massa total do composto aí. O exercício falou de mol por litro lá, então não tem que calcular a massa total dele. Então, KMnO4. O K é 39. Quantos Ks tem no composto aí? 1. Então é por isso que é 39 vezes 1. Mais o manganês. O manganês é 55. Tem um manganês só. Por isso que é 55 vezes 1. Mais o oxigênio é 16. São 4 oxigênios, olha lá. 4 MnO4. Então é o valor do oxigênio vezes 4. 16 vezes 4. Que é 64. Então, somando 39 com 55 com 64, deu 158 gramas por mol. Então, um mol do permanganato vale 158 gramas. O que o exercício está pedindo? Para calcular a concentração em mol por litro. Ou seja, então, o exercício deu 1,58 gramas desse sal. Então a gente sabe que um mol é 158 gramas, que a gente calculou. Nós vamos achar o mol dele 1,58, foi o que foi dado no exercício aí, 1,58. A gente achou 0,01 mol, talvez você parou aí, Maria Paiva. É porque, como é mol por litro, teve que dividir pelos 100 ml lá, entendeu? O volume. Toda vez que for mol por litro, você vai achar o mol, mas vai dividir pelo volume. Então aí dividiu 0,01 pelo 0,1 lá, que tem que sempre trabalhar em litros, né? Então 100 ml equivale a quantos litros? 0,1. Então deu letra D aí, o 0,1. Vê se foi esse o erro aí. Viu aí? Eu acho que... Então sempre você vai ter que calcular a massa molecular do composto e sempre o mol vai equivaler aí o valor total dessa massa aí. Tá? Aí você olha no exercício, deu outra massa lá, 1,58. Então calcula o tanto de mols para 1,58. Aí é regrinha de 3, olha lá. 1 mol para 158. X para 1,58. Aí encontrou 0,01. Né? Aí, como tem que dividir pelo volume, porque está pedindo mol por litro, 0,1 dividido, né? Ficou 0,01. Deu o quê? Deu a letra D, 0,1. Depois olha isso, deu certinho quem fez o exercício aí. Rodrigo, Thalisson aí, Eric. Confirma aí se foi isso aí. Tem outra forma de fazer também, que é uma forma da molaridade, que eu posso até passar para vocês depois. Que talvez até mais fácil, tem gente que gosta de mexer mais com fórmula ou com regra de 3. Mas a ideia é a mesma, vai ter que calcular a massa molar, né, aí é só substituir os dados do exercício. Viu aí? Por que deu 0,1 aí? Bom, gente, agora 15h30, vou dar um intervalinho aí, a gente volta depois. A gente acaba de terminar essa atividade aí e depois faz uma revisão geral em forma de jogo, beleza? Só para não tomar tempo seus aí. Beleza. Ok? Tá. A gente Ok. volta daqui a pouco e vai tentando achar aí essa atividade 5 aí, confirma o resultado aí e para trocar ideia com a gente aí. Beleza. Beleza? Até mais então. Até mais. Tchau. Falou. Falou.
Beleza aí? Eric voltou aí, né, Eric? Joinha, né? Joia. Foi você que outro dia trouxe a Ana Alves para participar daquele jogo? Foi você? Ah, daquele dia eu chamei o Michael, que é meu Ah, foi o amigo, e Michael. ele Aí o Michael. chamou a Ana. Ah, tá. Uhum. Eu tenho vontade de fazer tipo um campeonato escolar, entendeu? Naquele jogo ali. Ia ser legal, ia ser legal. Aí vai fazendo um ranking. Eu vou supor, cada semana de exercício de PET, por exemplo, depois, assim que terminar uma semana, a gente pega e faz. Aí vai ranqueando até o final do ano, e no final do ano eu vejo uma premiação, por exemplo, quem quiser participar. Hoje eu vou mostrar o jogo para quem quiser aí, né? Você já conhece. Dá vontade de fazer um ranking escolar, só com questionários. Ou marcar até Isso é mesmo no legal mesmo. YouTube. Tipo assim, pra galera do colégio mesmo, entrar no horário X, seja no YouTube ou na Twitch. Na Twitch. Marca um horário e quem quiser participar, a gente vai ranqueando e, de repente, depois premia. Por ter contigo no final do ano aí, sei lá. É uma ideia a A pensar ideia é sobre boa. isso, O problema né? da tarde é que tem pouca gente, né? Aí ia ter É. que Não, juntar mas os aí, no tempos. caso, na Twitch, bolava um horário para o pessoal participar, entendeu? Bolava um horário, assim, para ser tipo um campeonato mesmo, ir ranqueando, assim. Vamos ver o que a gente pode fazer. Beleza aí, a Maria Paiva voltou, Boa tarde, Márcio. Diego voltou, boa tarde, Rodrigo Araújo voltou, Eric na espera aí do Thalisson, né? E da Mariana, né? É os que estavam com a gente aqui. Eu estava falando com o Eric aqui, que a respeito dessa plataforma de jogo, vou mostrar para você, para quem não conhece, fazer tipo um campeonato educacional depois, entendeu? Tipo ranking, e aí no final do ano, premiação. Vamos ver. É uma hipótese aí, né? Antes de continuar as correções, você viu onde que faltou complementar lá o exercício? Maria Paiva falou que você tinha dado que 0,1. Sim, Era dividir. Faltou só dividir pelo volume, como é mol por litro, entendeu? Era 0,01 que você deve ter achado, mas aí divide pelo 0,1, que era 100 ml, que é mol por litro. entendi. Beleza? Vocês geralmente preferem fazer exercício com regra de 3 ou com fórmula? Apesar de que sempre é bom a gente saber as duas coisas, né? Ter em mente as duas coisas. Mas qual a maneira que vocês acham que é mais entendível, assim? Por regra de 3 ou por fórmulas? Porque às vezes na fórmula você joga direto, entendeu? Eu acho mais claro, às vezes, utilizando uma fórmula, sabe? Eu vou passar igual a gente fez a fórmula por regra de 3, vou passar qual a fórmula da molaridade, talvez você até conheça, só para vocês verem, que é a mesma coisa. Porém, talvez você joga na fórmula direto em vez de ficar fazendo aquela regrinha que tem. Então, Thaleson voltou aí, ficou faltando só a Mariana, né? Esperar mais um minuto aí. Aí nisso eu vou compartilhar o vídeo onde mostra a fórmula para vocês lá. Peraí. Aqui. Vê se começou a aparecer a tela aí, apareceu, né? Sim. Então, aí igual eu falei, que era solução, né? Soluto mais solvente. Essa parte a gente já visto já. Só para complementar aí, ó, no cotidiano aí, ó, igual a gente fala, por que o assunto soluções é importante? Existem soluções, N soluções no nosso cotidiano aí. Alguns exemplos aí, ó, soluções ácidas, Coca-Cola, vinagre, né? Soluções alcalinas, os alvejantes aí, Ajax, Fúria, Bravos, produtos de limpeza geralmente são básicos, né? Alcalinos. E tá aí, ó, água destilada, solução neutra. Então, por isso a importância, né, do assunto soluções aí. Aí, deixa eu ver mais alguma coisa, onde que a gente estava olhando. A gente comentou, né, que pode ser... Não, esse aqui não. O ar atmosférico, né, que tem N gases aí, não é isso? Viu, Mariana, estava esperando você aqui. Vou repassando agora um vídeo onde que
Porque a gente estava resolvendo os exercícios, pode ser feito com regra de 3, ou se não com a fórmula. Eu vou repassar a fórmula para vocês aqui, depois vocês analisam qual a melhor maneira de resolver. Então, tá vendo a atmosfera nossa, um monte de gases que tem? Nitrogênio, 78%, oxigênio, 21%. Então, é uma mistura homogênea gasosa, né? E o nitrogênio é o gás, né, que tem maior quantidade na atmosfera. Eu comentei também, a Mariana, que você chegou agora aí, que nós estamos comentando sobre soluções, que existem soluções, N soluções no nosso dia a dia, soluções ácidas como refrigerante, o vinagre, soluções básicas aí, alcalinas, né? Como os alvejantes aí, os produtos de limpeza, Ajax, Fúria, Brava, etc. Aí, só para ter uma noção desse estudo aí. E o que eu queria mostrar para vocês... Tá, peraí. Só para ilustrar também, porque agora está escrito exemplos ali de soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas. A gente pegou o coeficiente de solubilidade do sal na água. Então, 100 gramas de água consegue dissolver 36 gramas de sal, só para ilustrar aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, qualquer valor abaixo de 36, eu coloquei lá 30 gramas do sal, aí a solução é insaturada. Agora, se eu adicionar 36 gramas do sal, aí já é uma solução saturada. Em qualquer valor acima de 36, é supersaturada, né? Só para ilustrar os tipos de soluções que a gente estava estudando aí, tá? Isso aí vocês já tinham visto, né? Mas só para... qualquer dúvida, pergunta aí. Aí, as fórmulas aqui, ó. Espera aí, tal. Deixa eu ver se vai ficar melhor explicado aqui. Deixa eu ver onde vai estar. Essa é a melhor parte. Na verdade, essas duas fórmulas aí, tá vendo? Quando o exercício é dessa concentração comum, não tem problema, que já vai te dar uma massa e volume. Você divide massa pelo volume. Mas quando pede concentração mol por litro, que gerou aquelas regrinhas de 3, ou você faz daquela maneira, né, da regra de 3, 1 mol está para o valor da massa molecular que você calcular e tal. Ou se não, tem essa fórmula aí também, ó. M, que é a molaridade, que é a concentração em mol por litro, é a massa que tiver no exercício que for dada, você divide pela massa molecular que você calcular, vezes o volume. Então, aí você joga toda vez que te pedir concentração mol por litro, vai gerar em torno desses dados aí, ó, de massa, de volume e de massa molar. Entendeu? Então, não sei se vocês conheciam, se quiser anotar essa fórmula depois, que o exercício sai da mesma maneira, ou da regrinha de 3, ou julgando aí naquela fórmula lá. Igual, por exemplo, esse exercício 1 que a gente tinha feito aí, seria o seguinte, ó. Pediu a concentração em mol por litro, então está pedindo M. Tá? A primeira coisa, todo exercício que tiver número, seja de qualquer tipo de conteúdo, física, química, matemática, o que for, a primeira coisa que é bom fazer é separar os dados, né? Então, antes de você jogar numa fórmula, você coloca os dados ao lado para você não confundir. Então, a gente viu que no exercício aí, 1,58 gramas. Isso aí é o quê? Era a massa. Então, a massa lá, o M1, vale 1,58. O MM, o que eu ia achar o MM? Aí era a massa molecular que você calculou do permanganato potássio, que era o KMnO4. Nós achamos 158. Então, esse MM aí, ó, massa molar, é 158. E o volume foi dado no exercício aí 100 ml, que tem que transformar em litros, 0,1 litros. Então, se fosse 400 ml, 0,4 litros. Se fosse 800 ml, 0,8 litros. Aí no exercício foi 100 ml, 0,1 litros. Aí pronto, já tinha os dados, joga na fórmula, dá a mesma coisa o resultado final lá, que é 0,1, né? 0,1. Então, a molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molecular vezes volume, beleza? Gira em torno desses dados aí. Então, é a dica que tem. Se não quiser fazer por regra de 3, você pode utilizar essa fórmula aí quando te pedir concentração em mol por litro. E agora, outra concentração, não. Geralmente é massa e volume. Então, vai te dar uma massa e vai te dar um volume. Aí você divide direto. Ou te dá o valor da concentração, pede para você achar o volume, mas aí é muito fácil. Então, essas duas concentrações principais que a gente viu, igual eu comentei, que a química utiliza. A concentração comum, que é do dia a dia, igual eu falei, que é para sucos, medicamentos, etc. E essa concentração molaridade, que é mol por litro, que é a concentração de laboratório, né? O ácido sulfúrico, ele vai ter lá no vidro dele o ácido sulfúrico, vai ter a molaridade dele, vai ter a massa, etc. Então, concentração de laboratório é a mol por litro. A do dia a dia é a concentração comum, né? Então, é só essa dica aí para a gente continuar fazendo os exercícios aí. Tá? Então, acho que nisso aqui, aí eu vou voltar lá para onde a gente estava, né?
as atividades. Nós estamos aí resolvendo a atividade, ia começar a atividade 2. Atividade 2. Então tá assim, qual é o volume? Beleza aí? Acho que tá vendo ainda não, né? Eu não compartilhei ainda não, né? Aqui. Acho que agora sim, né? Beleza, atividade 2, né? Apareceu na tela aí. Então, a primeira coisa, a gente vai colocar a bola no chão e saber que fórmula que você vai usar ou a maneira que você resolver o exercício. Então, está pedindo assim, qual é o volume em mililitros necessário de água para preparar uma solução de 0,25 mol por litro, ou seja, vai ter que utilizar aquela fórmula da molaridade, que falou aí 0,25 mol por litro. Com 1,755 gramas do sal, e dados aí o Na, né, 23 e o cloro 35,5, para você calcular a massa molecular do NaCl. Então aí ou você utilizaria a fórmula direto, né, aquela molaridade igual a massa pela massa molecular vezes volume, ou se não, você faria as regras de 3 aí, né? Então, se optar por regra de 3, então é o mesmo esquema. Tá vendo aí? Você vai calcular a massa molecular do composto, que é o NaCl, o Na é o sódio, né? Vale quanto? 23. O cloro é quanto? 35,5. No NaCl tem um sódio só e um cloro só, então só somar 35,5 com 23 deu 58,5. Então 1 mol do NaCl é 58,5. Aí está pedindo aí para calcular o volume, né? Então aí no exercício foi dada a outra massa, que é 1,755. Então a gente acha a quantidade de mol sempre assim, né? Para o valor da massa achada lá que foi dado no exercício. Então nós achamos que para 1,755 tinha 0,03 mol. Mas isso aí não era o que está pedindo o exercício, está pedindo o quê? O volume. Aí, né, vai usar aquela equação da concentração é mol pelo volume, e aí você acha, dá para achar, né? Alguém tinha feito esse exercício aí, qual o valor que deu? Encontrou aí 0,12 litros ou 120 ml, alguma coisa assim? Eu encontrei 120 ml. É isso mesmo, pediu em ml, né? No caso, pediu em mililitros, é isso mesmo, 0,12 litros, 120 ml. Então, viu aí, se você... Aí está feito na forma de regra de 3. Toda vez que for... Então, quem optar por regra de 3 vai ter que fazer sempre esse lance aí, tem que calcular a massa molecular que é dado do composto, que no caso é NaCl, aí sempre vai fazer 1 mol está para esse valor achado da massa molecular do composto. Achamos aí do NaCl 58,5. Aí, com certeza, você vai ter que achar a quantidade de mols para o caso da massa que foi dada no exercício, que é 1,755. Então, X para 1,7555. Aí achou a quantidade de mol, 0,03, mas não pediu mol, está pedindo volume. Então, aí, né, era só utilizar aquela formulinha, concentração molar, né, mol por volume, igual a gente viu. Aí, como pediu V, né, nós já tínhamos já o valor do mol, que é 0,03, já tínhamos a concentração, que é 0,25. Você divide, você acha 120. Se optar por aquela fórmula da molaridade, então, vocês anotaram aí, né, M, que é igual a massa molecular, a massa do soluto dividido pela massa molecular vezes volume, né? M maiúsculo é igual a M dividido por MM vezes V, você anotou aí, né? É só jogar direto, ó. Quanto que vale o M maiúsculo? 0,25. Então ficaria 0,25, que é igual. Quanto que vale a massa? 1,755. Então seria 1,755 dividido pela massa molecular, que é 58,5, vezes o V que está querendo. Então é a mesma coisa, só que você utilizaria a fórmula, né? Então tem a opção aí, regra de 3 ou fórmula. Tenta das duas maneiras, quem já fez dessa maneira, tenta jogar na fórmula lá, da molaridade, que é igual a massa, dividir pela massa molecular vezes volume, e ver se deu certo aí. Tá beleza? Isso aí vocês já tinham feito, é só mesmo para poder... Tem duas maneiras, ou regra de 3 ou formulinha. Quando veio a atividade 3... um copo de 500 ml de suco de laranja é adoçado. Tá vendo? Sempre a massa e volume envolvida. 85,5 gramas de açúcar. Pediu para calcular de novo a concentração em mol por litro. Então, ou seja, ou a fórmula ou a regra de 3. Quando pede a molaridade, fica mais fácil você usar a fórmula, que você já acha o M maiúsculo, entendeu? Eu acho assim, penso assim.
Mas aí depende de cada um aí. Quanto que foi quem achou da atividade 3 aí? Qual o valor achado aí? Da concentração em mol por litro? Se alguém fez. Letra B, Rodrigo Araújo, beleza. Mais alguém aí? B também, Maria Paiva. Então os cálculos estão aqui, ó. Opa. Então tá aí os cálculos. Para quem fez em regra de 3, tá aí, ó. Então, igual eu falo, regra de 3? Então tem que achar a massa molecular do composto. Qual o composto? É o C12H22O11, que é açúcar, que é a sacarose comum, que é açúcar de casa aí, né? Então, foi dados os valores aí, o carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio 16. Então, para achar a massa molecular, C12H22O11, né? Quantos carbonos tem? 12. Qual é a massa do carbono dada? 12. Então, é 12 vezes 12. Depois de hidrogênio, H22, são 22 hidrogênios vezes 1, né? Então, 12 vezes 12, mais 22 vezes 1, mais O11, são 11 oxigênios vezes 16, que é a massa dele. Então, aí com isso aí, ó, 12 vezes 12, mais 22 vezes 1, mais 11 vezes 16, achamos a massa molecular do açúcar, que é 342 gramas. Então, 1 mol equivale a 342 gramas. No exercício, pediu 85,5. Então, se o mol está para 345, o tanto de mol para 85,5. Aí, fazendo a regrinha de 3, achou 0,25 mol. Só que está querendo mol por litro, né? Qual a quantidade de matéria em mol por litro. Então, é dividir pelo volume lá, que era 500 ml, passando para litro. Então, ficou 0,25 dividido por 0,5. Achamos aí 0,5, que é a letra B de bola aí mesmo, né? Quem colocou letra B de bola está correto. Quem quisesse achar pela fórmula seria o seguinte: M maiúsculo, que é igual a 85,5, dividido por 342, vezes 0,5. Da mesma coisa, dá 0,5 aí, letra B. Então tem duas alternativas, né? Dá uma olhadinha aí, qualquer dúvida depois pergunta a gente. Então, optei por regra de 3. Então, vai ter que calcular a massa molecular do composto e vai equivaler a 1 mol. Aí você olha qual o tanto de gramas do exercício para X. Aí você achando mol, se perguntar mol por litro, você divide pelo volume que tem, dado no exercício. Né? O mais utilizado quase é essa forma da molaridade. Às vezes aparece no Enem aí para fazer alguma coisa de molaridade, é isso aí. Ou a regrinha de 3, ou a fórmula aí. É muito simples, né? Sim. É treino, né? Treino. Na atividade 4, comentou aí sobre o tal ppm que a gente comentou. Perguntou assim: um estudante de agronomia recebeu o resultado da análise de água, a quantidade de bactérias era 0,25 ppm. Então, eu estou pedindo para explicar o que significa esse ppm aí. O que vocês colocaram aí? O que é ppm? Parte por milhão, né? Aí você vai colocar aí, significa 0,25, tem essas várias hipóteses que você pode colocar aí. Então, é 0,25 ppm, é 0,25 partes de bactérias para 10 elevado a 6, né, que é por milhão, né? Tá? Então, tá aí uns exemplos aí. 1 miligrama por 1 litro, aí é questão de você... Tá aí o que vale o ppm. Você pode relacionar várias situações, gramas por tonelada, mililitro com litro. O importante é saber que ppm é uma pequena parte relacionada com o universo. Tem qual a quantidade de poluição de gás carbônico no universo, assim, no total da massa gasosa geral. Então é isso aí, tá? Acho que é isso que vocês colocaram, esse exercício bem teórico, né? Do ppm, é parte por milhão. A gente já tinha comentado, né? Na atividade 5, alguém fez aí, essa é muito simples, é só saber a formulinha lá do que eu comentei do título, né? Calcular a porcentagem e ver qual o resultado que deu. Alguém fez aí, quanto que foi? Falou que tinha 184 gramas, o Rodrigo falou que é letra A, Maria Paiva também é letra A. Então, ó, 184 gramas da glicerina e 800 gramas de água. Então, é o que a gente falou, sempre a menor parte é soluto, a maior parte é solvente. Então, a gente viu aí que a água é solvente com 800 e a glicerina é o soluto com 184. Aí eu falei que é só você dividir o menor pela quantidade total. Qual que é o menor? 184. Qual que é o total? 800 mais 184. Né? Então, esse que é o mistério aí para fazer a conta. Então, ficou 184 dividido por 984. Sempre é o que tem menos, é a menor quantidade. A gente viu aí que é 184, divide pelo total. O total você soma 800 com 184. E sempre porque nós estamos querendo percentual. Estou fazendo isso aí, deu o quê? 18, né? 0,7 na letra A aí. 18%. Então, quando eu falar em porcentagem de massa ou porcentagem de volume, é muito fácil.
você vai pegar sempre o menor valor, dividir pelo total, só isso, e multiplicar por 100. Isso que é a porcentagem. No caso aí, pediu a porcentagem em massa, né? Beleza aí? Então, acho que o exercício aí foi tranquilo também, né? Qualquer coisa, quem teve dúvida aí, depois fala com a gente. Mas acho que tranquilo isso aí, ó. E sempre divide o menor para a parte total aí. Então, essa foi a atividade. Fechamos aí a semana 5. Em vez de passar para a semana 6, igual prometido, vamos fazer a nossa atividade aqui em forma de jogo, um resumo semestral. Aí eu vou apresentar a plataforma Kahoot para vocês. E primeiro eu vou dar um exemplo, depois eu vou passar o meu questionário, né? Vocês vão ver aí. E semana que vem a gente acaba encerrando a semana 6, que ficou faltando, né? A gente fazer as correções aí. Então eu vou compartilhar agora aqui a plataforma do Kahoot aí. Tá? Vê se vai aparecer na tela aí. Espera aí, quer ver? Química. Acho que apareceu aí, né? Então essa plataforma tem milhares não só de química, tem todos os conteúdos, vários questionários prontos. A gente pode fazer também o da gente. Eu vou pegar um pronto aqui para testar, treinar com vocês. Depois eu vou pegar o que eu fiz, tá? Deixa eu ver se esse aqui tá bom. Não, esse aqui tá no espanhol, não dá. Vou pegar um outro aqui. Química, peraí. Química. Pegando a tabela periódica aqui, deixa eu ver se esse aqui tá bom. Ah, não, peraí. Peraí, tá, gente? Só um minutinho aí. Peraí, tá? Química básica. Tá aqui, isso aqui acho que tá bom. Então, é o seguinte, ó. Vai aparecer... Ué. Ah, tá. Vai aparecer, eu coloquei um questionário aí e... Então, esse questionário é o seguinte. Vocês têm que digitar kahoot.it, aí no navegador seu, celular e tal. Kahoot, peraí. Vou escrever aqui. .it, tá aí no chat. Aí vai, na hora que você digitar o kahoot.it, vai aparecer te pedindo o número. Qual é o PIN do jogo? Aí para cada questionário tem um PIN do jogo aí. O número desse jogo aí é 601-0356. Aí você vai digitar esse número. E depois vai pedir um apelido. Aí você pode colocar nome, apelido, o que você quiser. Aí você vai entrar na sala de jogo, igual o Eric entrou ali. O Eric jogou semana passada aí. Ele entrou. Mas se alguém quiser aí entrar só para testar, quem não quiser também pode dar opinião no chat depois, mas tenta participar, que é bom. Só para a gente treinar aqui uns conhecimentos aí. Ver se o Rodrigo consegue aí, Maria, Mariana, Thales aí também. A Maria Paiva conseguiu, beleza. Aí é o seguinte, quando começar o jogo, não vai aparecer a questão escrita na sua tela, não vai aparecer só as cores. Tipo assim, letra A vai aparecer verde, letra B laranja. Então, você vai olhar na tela aqui qual a pergunta, e se você achar que a letra C, você aperta só na cor. É isso mesmo, vai aparecer só as cores, e você vai apertar na cor. Rodrigo, beleza. E aqui não tem perdedor. Qualquer tipo de questão a gente está sempre ganhando. No erro, no acerto. O importante é a participação. É bacana a participação. E futuramente, né, Deus quiser, de voltar presencial aí, a gente dá uma premiação para vocês aí. Vamos ver o que a gente pode pensar para o futuro aí. Mariana conseguiu, beleza. Rodrigo, Maria Paiva, Eric. Entendeu, gente? Na hora que aparecer a questão, vai aparecer só em forma de cores. Ah, eu acho que é letra A. Então você aperta a cor que tiver na letra A. É assim. Vai aparecer a questão. E às vezes também é o seguinte, tem que prestar atenção, não deixar para responder a questão no finalzinho, porque tem o tempo de delay de internet. Então, vamos supor, eu fiz um questionário lá que eu coloquei 30 segundos para a resposta. Então, nunca deixe para os 3 segundos finais responder, porque às vezes pode ter o problema da internet, aí dá tempo esgotado. Né? Isso acontece. Né?
tem hora que o jogo trava, assim, isso depende muito da questão de prática do jogo mesmo. E vamos ver, aí ao longo de cada um vai vendo aí a possibilidade de participar ou não. Mais alguém quer participar? Podemos começar aí? Podemos, né? Aí esse aqui é só para testar e depois eu pego o meu formulário. Então vamos lá. Podemos começar? Alguém tem dúvida aí? Eu vou entrar aqui no jogo. Beleza. Se por acaso alguém não conseguiu, participe pelo chat. A opinião também é válida. A opinião pelo chat. Tá, Alisson, beleza aí, conseguiu. Aí o Diego, estamos esperando aí. Qualquer coisa participa do chat, se vê que tá difícil aí para entrar também. Vocês podem fazer o questionário seus também, é só criar uma conta aí nesse site aí. Beleza aí, Diego? Ou quer dar opinião pelo chat mesmo? Se tiver com dificuldade aí. Qual a sua dificuldade? Porque às vezes tem o celular. Digita kahoot.it. Essa palavra aí, ó, KAHOT.IT. Aí vai, na hora que você digitar isso aí, vai te pedir o número. Aí o número tá na tela ali, ó. 6010-356. Aí vai te pedir o nome e apelido aí. Pode começar. Beleza? Eu vou A gente entrar. começa e você participa no chat. Aí também tem outro jogo que a gente pode fazer. Então, bola para frente. Então, eu vou iniciar aqui. Esse aqui é sobre química básica. 3, 2, 1, né? Aí perguntou assim, quem organizou a tabela periódica? Aí tem aí 20 segundos. Ó. É Newton, que é a cor rosa, Mendeleev, que é o alaranjado, Lavoisier, que é o azul, ou Einstein, que é o verde? Aí você clica na cor que você acha que é aí. Quem organizou a tabela periódica, coisa, o tempo tá... Não aparece o nome da... a questão não aparece, só aparece as cores. Você pode clicar só na cor mesmo. Tá. Vai aparecer só as cores. Vamos supor, igual deu laranja aí. Ó. Então, a laranja era a letra B aí, no caso, né? É na sequência que você olha lá, é A, B, C, D. É isso mesmo. Aí duas pessoas responderam. Mendeleev, né? Quem organizou a tabela periódica. Dá uma olhada, Mariana, se deu certo o próximo agora aí, você me fala. Tá, é que eu não marquei nada, porque eu não vi nome nem nada. Ué, mas apareceu aí, Newton. Ah, não, vai aparecer só a cor mesmo. Não, só aparece a cor, aí eu não entendi. Só aparece a cor. Eu, quando a primeira vez que eu joguei também, falei, é estranho, acho que tá. Aí depois eu vi, não, que é só você clicar na cor que dá certo. Clicar em qualquer cor, então. Não, aí vamos supor igual aí, a letra A era o rosa aí, era o Newton, o alaranjado era o Mendeleev. Aí depende da letra que for, da letra C era o outro nome. Para cada ABCD tem uma cor, entendeu? Para A tem uma cor, para B tem uma cor. Vamos pro próximo aqui, vamos ver. Tá. Então, organizou a tabela periódica, né? O Mendeleev, beleza, avançar, bola para frente. Avançar aí de novo. Qual é o símbolo do potássio? Então, aí vai aparecer as cores aí, ó. Você acha que a rosa é o P, o alaranjado é PK, o platina é o azul e o verde é K. Então tá aí para cada símbolo do potássio. O símbolo do potássio é K, né? Por isso que é o verde aí. Potássio é o K. Às vezes confunde que potássio vem do latim, no caso, né? A linguagem dos elementos na tabela periódica, por isso que potássio é cálium. Aí eles aproveitaram, por isso que é K na tabela. O símbolo do potássio, K. Próximo aí. Avançar. Quem é conhecido pai da química? Então tá aí, ó, Lavoisier, que é o rosa, o Marie Curie, o laranja, o Prost, azul, Mendeleev, verde. Pai da química aí. Só não deixar pro finalzinho, porque aí, os 2 segundos aí, acaba a delay da internet. Considerado pai da química, Lavoisier. É isso mesmo. Aí todos aí mandaram bem aí, Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma. E vamos lá, ó. Avançar. O que diz a lei da conservação da massa? Um corpo em repouso permanece em repouso, toda ação tem uma reação, na natureza nada se cria, nada se perde, e o calor é igual à temperatura.
A lei da conservação da massa. Isso aí a gente até comentou já. No... A resposta foi bem repartido, né? Mas a lei da conservação da massa é aquela do Lavoisier, né? Na natureza, nada se perde, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ó, acabou que ninguém colocou azul, engraçado. É, porque na lei do Lavoisier, lembra aí, conservação da massa, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Foi bem repartido aí, colocaram, cada um colocou um item aí. Próximo aqui, ó. Eric, 2.000, Maria Pai, 1.400, Rodrigo, 1.300, Mariane, Thaleson. Acho que não tá... Pode participar pelo chat também, se não conseguir. Qual o símbolo do cálcio? O rosa CA, o laranjado CL, o azul C ou NL, né? Símbolo do cálcio. Isso, o Diego deu a opinião dele. Beleza. Beleza, o símbolo do cálcio é o CA, né? CA é o cálcio. É isso aí, alguns ficaram em dúvida aí, porque às vezes confunde com C, que é carbono, mas o CA é cálcio. Bola para frente aqui, ó, avançar. Eric aí, beleza. Tá. Qual é o elemento predominante na banana? Presta atenção aí, ó, nos símbolos aí. O elemento predominantemente na banana, hein? Tem que ficar atento com algumas pegadinhas que tem. É, o Diego deu a opinião dele ali. É o potássio, né? Predominante na banana é o potássio K. Alguém colocou aí porque confundiu logo de cara, porque tem uma pegadinha aí, no rosa aí tava K, cálcio. E K, potássio. Então, às vezes, a gente confunde aí numa... Tem que ficar atento com as pegadinhas aí. Então, azul, potássio, viu? K, potássio, que é o símbolo. Já tinha até visto. Avançar. Vamos lá. Continuando aí. Aqui não tem perdedor, né? O Eric, 3.800. Rodrigo. Maria, tudo pau a pau a disputa aí. Qual o símbolo do cobre? Ó. Qual é o nome do símbolo do Cu? É cromo, é ouro, é cobre ou cobalto? Eu falei sem querer, símbolo do... Eu falei direto. É o cobre, né? Símbolo do Cu, o símbolo do cobre. Dois acertaram e um confundiu com cobalto. É, cobre é amarelo aí, seu. Próximo aí. E o jogo tá, ó, acho que tem uma reviravolta. Não, tá bem pau a pau o negócio aqui. Qual o símbolo do ouro? Eu peguei esse aqui da tabela periódica, só pra gente treinar aí. Símbolo do ouro. Isso aí, ó. Agora vocês foram espertos, hein? A ouro, a U. É isso mesmo, todos mandaram bem aí, ó. Ouro, a U. Beleza. Vem do latim, né? Áureo. Próximo aí. Isso aí, ó. Mariana e Tato se animaram também. Bola para frente. Qual o nome da ligação que é a transferência de elétron? É covalente, metálica, molecular ou eletrovalente? O nome da ligação que é a transferência de elétron. O Diego deu a opinião dele. Essa questão aí, eu acho que, na verdade, está errado aí pelo quem fez esse questionário, porque a ligação que a transferência de elétron é eletrovalente. Seria quem marcou verde aí, na verdade, tá? Porque molecular é covalente. Estranho esse exercício aí, parece que a pessoa... Mas tudo bem. Tá, 2 teriam acertado aí, tá? Verde. Eu acertei. Então, pois é. Diego. Diego? Também marquei no verde. Pois é. É azul. Colocou azul, né? Pois é, né? Vamos bola para frente aqui. Mas tem hora que tem uns errinhos nesses avançar. E o bicho tá pegando aqui. Ó. São exemplos de grandezas físicas.
Dá uma olhada aí, ó. Grandeza física. Se é vidro, ferro, carro, apartamento, se é Newton, Galileu, Leonardo, se é massa, pressão, solubilidade, peso, se é cor, Galileu, terra. Grandezas físicas. Isso, é massa, pressão, solubilidade, peso, né? O Diego falou amarelo. Então, aí, ó, massa é uma grandeza, pressão também é grandeza, solubilidade também é, peso também é. Né? 2 aí mandaram bem aí. Vamos ver se alterou o resultado lá. Tá pau a pau a disputa lá. 6.100 pro Eric, Maria Paiva 4.600. Cada cesta é quantos pontos? 3.800. Hã? Cada cesta é quantos pontos? Cada acerto, pois você sabe que eu já parei para olhar isso aqui, é em torno aí de 800, 900 pontos, aproximadamente. Depois eu vou confirmar, mas cada acerto é em torno aí de 900 pontos, por aí. Avançar. O que é um átomo? Dá uma olhada aí. Se é uma partícula composta por vários pedacinhos de vidro, é a menor partícula da matéria, é a relação de Terra com os demais planetas ou é uma atração gravitacional? Isso aí, a menor partícula, né? O que a gente estudou é o átomo. 3 mandaram bem aí, 1 confundiu com verde. É isso aí, o átomo é a menor partícula da matéria aí considerada, né? Forma teórica aí. Beleza. É isso aí. Depois eu vou confirmar, o Diego, mas parece de acordo com o tempo também que a pessoa responde, entendeu? A pontuação. Gira um pouco isso aí. Avançar. Qual é o principal gás do efeito estufa? Não tá aí. Se é oxigênio, se é ozônio, se é ácido sulfúrico, se é dióxido de carbono. Qual é o principal gás do efeito estufa? Vocês vão mandar bem aí. É isso aí, o dióxido de carbono, né? É um gás carbônico. Alguém confundiu aí com o amarelo, que é o ozônio, né? O ozônio pode até participar também, mas assim, o principal gás mesmo é metano e gás carbônico. Eles consideraram aí o gás carbônico. Né? Vamos ver se teve alguma reviravolta aqui. Ó, tá pau a pau aí, ó. Eric 6.900, a Maria Paiva 6.000, o Rodrigo com 4.400, o Dados, ó, recuperando bem aí, começou depois, Mariana também. E a Maria Paiva atingiu uma sequência de 3 respostas corretas. Então agora parece que a saideira aí desse exercício aí. São 13 questões. Então vamos ver aí, ó. No processo da respiração, os principais gases envolvidos são... Então, aí, ó, na respiração humana, quais são os principais gases envolvidos? Isso aí é oxigênio e gás carbônico. A gente inspira mais o oxigênio e libera mais gás carbônico. Então, 3 aí, ó. Mandaram bem. Alguém confundiu aí com o outro gás aí. Eu cliquei errado aqui. Né? Oxigênio e gás carbônico. Aí, o que acontece? Aí. Ó, a Maria Paiva virou no último momento aí, na última pergunta. Nossa senhora, ganhou... Eu falo que eu não sei lidar sob pressão, gente. Meu Deus do céu. 4 pontos a diferença. 6.947, 6.943. Nossa. Rodrigo também mandou 5.100. O Tarso participou bem também. A Mariana também participou. Aí, ouro, prata, bronze. Não, tô bom de ver com a diferença aqui. 6.947, 6.943. Praticamente quase que o Maria Paiva acertou 9 de 13. O Eric, 9 de 13. O Rodrigo, 7 de 13. O Diego também participou, né? Via chat também, deu opinião, palpite lá. Então, esse foi um questionário, só para vocês treinarem o jogo aí, entendeu? Interessante, bacana aí, ó. Nossa, eu fiquei muito perdida, porque, tipo assim, eu ia ler uma questão, aí eu ia marcar. Só que eu tinha que vir no WhatsApp primeiro. Aí eu ficava lendo, aí eu tinha que lembrar a cor, aí eu tinha que voltar do aplicativo, aí eu acabava nem respondendo. Então, aí... Eu respondi só uma. Assim... cada pessoa que joga também, igual, às vezes, quando eu jogava, eu tinha que ter 2 navegadores. Um para ler a pergunta e o outro para responder. Tipo assim,
Aí, não sei, cada um tem uma maneira, não sei como é que faz, o outro, é igual você falou, eu tinha que abrir outro e no outro, aí depois o tempo, às vezes, tempo esgotado. Aí, é assim, cada um vê depois a melhor maneira de julgar, participar, assim. Eu não sei como é que, no caso, está pelo celular aí, não é isso? Mariana aí? Ou PC mesmo? Sim, tô no celular. Ah, tá. Aí, no celular para abrir duas abas é enjoado, eu não gosto muito, eu gosto mais do notebook, eu abro rápido. Agora, quando é celular, eu apanho, assim. Agora, e você abre as abas pelo celular? Uhum. Pois é, aí Eu tenho que entrar no Classroom depois. Ixi, aí eu tenho que sair e entrar de novo no jogo. Entendi. Pois é, aí às vezes, nesse tempo aí acaba que... Então, porque se fosse uma aba só... Se pelo menos tivesse a resposta, assim, com o nome das alternativas, seria mais fácil. Pois é, a primeira vez que eu fui jogar esse jogo também, eu olhei assim, falei, mas engraçado, como é que eu vou responder aqui? Aí depois que eu vi que era só a cor mesmo, é engraçado, né? Talvez, igual você falou aí, a ideia é legal do jogo, porém, assim, tem esse lance aí quase que você tem que ter tipo assim, para quem gosta de ser um celular e um notebook para você ficar manejando Então, se melhor. tivesse a opção de ter mais tempo, assim, para responder a Não. pergunta, aí daria para a pessoa ler. Tá. Assim, Tem para sim. outra pessoa ler. Não, tem sim. Inclusive, tem sim, é porque eu peguei um questionário aqui algum que eu escolhi ali, então esse aí dava 20 segundos. Eu fiz um outro dando 30 segundos, por exemplo. Mas aí tem lá a hipótese 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, tem. Então a ideia que você deu aí, que eu não tinha nem pensado. Sim, porque fica melhor. Não, aí é claro, com certeza, para quem porque tem, aí dá pra no caso... entrar aqui, aí ler lá as respostas e já marcar. Então, eu nem pensei assim, eu pensei em outra ideia, mas o que você falou aí é exatamente, já consegue solucionar, né, se der mais tempo. Então eu vou bolar depois, eu vou aumentar o tempo do questionário. Eu coloquei 30 segundos, mas realmente, se pensando bem, 30 segundos, se a pessoa, né, igual muitos conseguem manejar rapidinho, beleza. Mas aí quem tem igual esse lance, igual você falou aí, pelo celular, eu mesmo, nossa, eu detesto, porque às vezes eu estou no celular, eu tenho que abrir uma aba, abrir a outra, eu não gosto muito não, assim. Até para o Meet no celular, eu acho muito complexo, no notebook é muito melhor, muito mais prático. Depois eu vou lá um questionário, eu coloquei 30 segundos, igual um que eu fiz lá. Eu fiz vários, né? Mas eu coloquei sempre nesse tanto de tempo aí. Mas, na verdade, pensando bem, é melhor 1 minuto. Acho que 1 minuto, talvez 45 segundos. Aumentando. E a ideia foi boa, então, de aumentar o tempo lá para a resposta. Né? Eu vou tentar... Nós íamos jogar o que eu fiz, 20 perguntas, só que pelo tempo aí, acho que não vai dar, né? 4h33. Aí, na semana que vem, então, a gente termina... faz as correções da semana 6, do PET 2. Aí a gente faz a revisão geral do primeiro semestre. Né, eu fiz um questionário de 21 perguntas. Eu fiz até outros também, mas 10 perguntas, 15 perguntas. E tinha colocado o tempo, isso aí, 30 segundos, achando que já é muito. 20 segundos é pouco, passei para 30. Mas talvez ainda seja pouco se pensar assim nesse lance de ter que ter 2 abas para abrir, para fechar. Né? Eu acho que uns 45 segundos fica bom. Não, eu vou ver se tem 45 lá, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu na tela principal. Depois vocês podem entrar na tela aí também desse jogo e analisar lá os tempos que tem. Deixa eu ver aqui. Ver. Não é aqui não. Peraí. Criar. Ah, não. Peraí. Tá, vou olhar aqui. Novo Kahoot. Deixa eu ver qual que tem. Ó, tem 20... Tem 5 segundos, 10, 20, 30, 1 minuto, 45, não tem não. Tem 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 4 minutos. São os que eu tenho aqui. Do 45 segundos não tem. Tem de 1 minuto. Vou fazer depois um de 1 minuto, então. Ou 1 minuto e meio. 1 minuto, né? 1 minuto tá bom. Eu acho que é muito. Próximo vou fazer isso aí. Então é isso aí. Eu ia começar o outro. Esse foi só para treinar mesmo, testar. Não sei se você já conhecia essa plataforma aí. Você já conhecia? O Eric, você conhecia que ele jogou semana passada.
Eu não conhecia, não. Eu conhecia uns outros negócios de quiz e tal. Qual que você conhece? Quer dizer, eu gosto de saber também alguns bons aí. Eu não lembro o nome. Ó, tem um outro bom, que é o Wordwall. O Wordwall. Esse, para quem não conhece, vou digitar no chat aqui. Deixa eu colocar. Peraí, só vou olhar se. Só um negócio aqui, quer ver o Wordwall? E quem gosta de jogar jogos do Enem também e tal, tem o G1 Enem. O G1 Enem, ele é o Wordwall. Peraí, quer ver? Vou digitar aqui. Isso aqui é legal para quem gosta de quiz, etc. Na Play Store, você pode baixar isso aí, ó, G1 Enem, porque aí é um jogo que você vai... É online, você vai, tipo assim, jogando contra outra pessoa, entendeu? E perguntas relacionadas aí a Enem, etc. Então, o Enem é um bom jogo também. É esse, porque o outro que eu gostava muito de jogar é o Quizup, e ele, não sei porquê, a plataforma, infelizmente, fechou. Assim, eles acabaram com o jogo lá. O jogo era chique demais, tal de Quizup. Então, a princípio, eu conheço o Wordwall, o G1 Enem, e tento olhar depois, que de repente vocês vão julgando, assim, e em forma de perguntas, diversão, o tempo às vezes passa rapidinho, e a gente aprende sem ficar decorando, sem ficar muito matéria, assim, de uma forma diferente que a gente aprende. Né? Então, é uma das formas também de a gente assimilar o conteúdo e tudo mais. Então, assim, e dá o luxo também, você, igual eu te falo, você pode criar seus questionário seu nessa plataforma aí. Tem o QuizKit também. O QuizKit também é muito interessante, ele envolve várias situações. QuizKit. E nesse jogo aí, tem um lance de você montar tipo um verdadeiro ou falso, você pode fazer tipo perguntas para as pessoas, assim, é verdadeiro ou falso? Aí você conta uma história em cima de um assunto. É interessante, é investigativo. E também envolve vários tipos de categorias, de situações. O QuizKit também é bem bacana. São os que eu lembro agora aqui. E se alguém tiver outra sugestão aí, eu acho bem bacana jogos educacionais. Então, para semanas posteriores, a gente pensa aí, né? Nós vamos, quem sabe, a cada PET realizado, a gente faz um resumão em forma de perguntas, igual a gente fez aqui. E o importante é a participação, né? A gente está sempre aprendendo. Beleza aí? Não sei se o resto do pessoal conhecia também, o Rodrigo, o Thaleson aí, Diego, Maria Paiva. O Eric já conhecia, né? Não conhecia, não. Eu também não conhecia, não, né? O Márcio. Ah, tá. E como é que foi? Foi fácil jogar aí ou teve a dificuldade também? Pelo que eu vi, vocês conseguiram... Não, eu tô no PC, né? Então, para mim, foi até de boa. Ah, tá. É porque do PC que aparece uma aba e você pode abrir a outra facilmente, né? Você falou que não conhecia também. Então é isso aí. A gente acho bacana. E é só ampliar o tempo, talvez, um pouquinho, igual a Mariana falou aí, para sanar algumas situações. E tinha um rapaz chamado Paulo Valim, ele tinha no YouTube, depois você pode digitar no YouTube, Jogo da Química, Paulo Valim. Ele fez várias situações, tipo simulados de química, sabe? Com a galera dentro do cursinho lá. Era toda quarta-feira, 14 horas tinha, mas me parece que ele não está fazendo mais, mas depois eu vou confirmar lá. Mas era toda quarta-feira, 14 horas no YouTube, ao vivo, quem quisesse participar. Mas coincide com o nosso horário de aula aqui. Isso que é o engraçado. Se um dia tivesse... mas bem que não daria, porque a nossa aula é 14h40, né? Que se um dia tivesse no horário direitinho, a gente poderia entrar no jogo lá, entendeu? Ao vivo também com eles. Mas não coincide que a aula começa às 14h40. Ô, gente, então... Agradeço imensamente a participação de vocês aí. Semana que vem nós estaremos de volta aqui, se Deus quiser. Aí falta terminar a semana 6, né, do PET 2, as correções, e a gente continua aí. Aí o PET 3, acho que já está em mão de vocês aí, quiserem continuar, começar a fazer, e começar a trocar ideia aí. E depois também nós vamos fazer as devidas correções aí. O importante é pesquisar, né? Pesquisar aí as atividades para depois trocar ideia aqui na sala aqui. Viu? Então, obrigado aí, Mariana, obrigado, Maria Paiva, obrigado, Eric, Thaleson, Rodrigo, Diego. Teve bom demais. Boa tarde, Márcio. E a gente volta semana que vem, se Deus quiser aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado você. Valeu, boa tarde. Obrigado. Boa tarde para vocês aí. Obrigada. Falou, até semana que vem, se Deus quiser aí. Até semana que vem. Falou.